Estamos ao vivo, né? Que maravilha, né? Hoje é um dia especial, né? É aquele dia que a gente diz, hoje eu quero ser feliz. Cada um busca da sua maneira, do seu jeito e das suas verdades, né? E quando a gente fala da vida, a gente fala qual é o principal, né? Quando você vai fugir de si mesmo, né? Até quando você vai fugir de si mesmo, né? Porque às vezes a gente nem percebe, né? Que a gente está fugindo de nós mesmos. E os treinos, né? Quando a gente treina é porque a gente governa. Então, governar a vida é muito importante. E governar o seu propósito, né? Isso é um momento de você olhar de frente e encarar, né? Hoje eu tenho que fazer o meu propósito, né? Governar o meu propósito. E às vezes a gente fica parado sem saber qual é o rumo tomar, né? Mas a vida tem um caminho, né? E o caminho é que quando a gente sabe, né, que nós somos trino de corpo, alma e espírito, a gente sabe, né, que a prosperidade não é só financeira, ela é um equilíbrio integral. Então, a gente tem que refletir, né, que você está negligenciando, né, algumas dessas áreas e faça uma ação para praticar nelas hoje, né? Já que eu sou trino, né, corpo, alma, espírito, então eu faço um drive, né, do espírito, que é lucidez. E a gente sabe, né, que o espírito foi feito para fluir e não para travar com medos. Então, reserve 10 minutinhos para orar e meditar e sentir a beleza, a leveza, né, daquilo que você quer governar. Então, diz que o drive da alma é o governo, né? E a alma foi feita para governar pensamentos, sentimentos e vontade. Quando a gente para e pensa, né? A minha alma foi feita nos meus sentimentos, para os meus pensamentos e minhas vontades. A gente edifica, né? Que a emoção está dominando e você é que governa sobre ela. Isso é muito importante, porque quem governa antecipa, né? E o corpo, o drive do corpo, né, é obedecer e desfrutar. Diz o ditado, né, que o corpo não é inimigo, ele é um instrumento do propósito. E hoje a gente deu ao corpo um treino, né? Refeição saudável. O que teu corpo precisa? Treinar, né? Uma refeição saudável, né? Tomar água, né? O corpo é que nos dá a legalidade na Terra, né? Sentir dele. E sem saúde física não há como cumprir a missão. E quando a gente avalia isso aqui, a gente vê que a gente tem que ter uma rotina básica, né? Um bom sono, tomar a água necessária, né? Depende, 4, 3 litros de água, e o treino e a alimentação. Às vezes a gente quer pular cada etapa, né? Hoje eu disse assim, não vou fazer academia, né? A gente quer pular porque o corpo não está com vontade, está com preguiça, mas a gente sabe que a gente tem o dever de fazer, isso que é o bom. E dormir, alimentar, beber água, treinar, isso é o básico, né? Que a gente tem que fazer todo dia, né? E o extraordinário só vem depois do essencial. Então, se tu faz tudo isso ali, né? O extraordinário vai vir. E o ajuste desses pilares é hoje, né? Eu gosto muito de pensar e de falar, né? O CPF tem que ser mais forte que o CNPJ. Quando você coloca isso em prática, você vê, né, que não adianta ter uma empresa próspera, saudável e falida. Coloque a sua saúde antes do trabalho. Primeiro você tem que, a gente sabe, né, que tem que trabalhar todo dia, mas tu tem que ter o teu tempo de praticar exercício, comer, né, dormir bem. Então, quando a gente diz eu sou a imagem e semelhança de Deus,
que é ISD, né? I de imagem, S de semelhança e D de Deus, a gente sabe que ISD é refletir o governo e a força e o propósito. Poxa, essa é sinal que você tem governo, que você tem força e tem um propósito para chegar lá, né? Então repita essas verdades em voz alta. Haja com essa identidade. Eu tenho, né? Repita. Eu tenho que fazer, eu tenho, né, que ter autogoverno, porque se eu tenho autogoverno, eu vou governar a minha vida. Então, você precisa selecionar todos os dias, né? Fazer um recrutamento da vida de você mesmo, né? Então, hoje você escolhe para academia, para estudar, para orar, né? Faz um horário específico para a sua vida. Faz aquele horário e cumpre, né? E você tem que atrair aquilo que você é, né? Um relacionamento com um parceiro, né? Que reflete energias. Então, observe que as pessoas ao seu redor revelam sobre isso e às vezes a gente não percebe, né? Então, na Bíblia diz, né? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar demais o outro é esquecer de si, é disfunção. Então, faça algo por amor próprio hoje, antes de fazer pelo outro. O que você tem que fazer, né? Fazer academia, o que você tem que fazer? Tomar água, né? Você tem que ver a sua necessidade. E é assim, Deus nunca está atrasado, né? O que falta não é a parte de Deus, é a nossa ação de ir lá e fazer, né? Isso, faz uma lista ali no seu caderno, numa folha, né? 3 coisas que você pode fazer hoje sem esperar. Quando você coloca isso ali no papel, vem as ideias, né? Vem aquilo que você tem que fazer, né, hoje. E que você pode fazer? Eu gosto muito dessa palavra, prioridade. O que você não pode delegar, né? Então, lá em Provérbio 4, 7 diz assim: venda tudo que você tem e adquire a sabedoria, porque a sabedoria vale mais que ouro e que qualquer bem. Então, separe hoje 30 minutos, né, para estudar algo que expande a sua visão, para entender e crescer mais, não ficar parado, né, estacionado. Não é sobre o que eu quero, é o que eu preciso fazer. Então, a resposta dura, ela gera, né, transformação. Então, quando você revisa, né, as decisões recentes, que foi baseada em desejo ou necessidade real, a gente sabe, né, que aquilo foi especial, né? Então, qual é a minha decisão mais recente, né? Isso é um desejo? É uma necessidade real, né? Tudo tem um como de fazer, um como de ser, né? Eu gosto quando faz essa pergunta, como tu faz isso, né? A gente chega no como, a gente chega mais perto da resposta. E uma mulher, né? Às vezes tem uma mulher divorciada, ela tem, é como uma ação em baixa, né? Quando a vida parece desvalorizada, mas a chance é alta, né, de investir em si mesmo, como quem valoriza, né, as ações. Então você tem que valorizar, não é o outro não interessa, você é a pessoa principal. Se você está bem, você vai ajudar outras pessoas. Diz que o código master é investir em você, você é o principal. Então você é o maior ativo, né? Quando você escolhe o investimento pessoal hoje, qual vai escolher, né? Você é o maior ativo, então escolha um livro, um treino, um network, né? Tudo aquilo que vai te expandir, vai te trazer algo positivo, né? Para você fazer as coisas melhores para a sua vida. E o investidor é em nós, é o próprio Deus, né? O maior investidor em nós. Quando nós pensamos nisso, nós já sabemos, né? Que nós somos filhos amados dele e ele é o maior investidor. Então, ele já entregou tudo na vida, né? Ar, água,
terra, semente. Então, liste os recursos que você já recebeu e use um deles hoje. Puxa, eu consegui isso, consegui aquilo. Quando a gente começa a escrever, a gente sabe que conseguiu muita coisa, né? Então, desfrute daquilo que você já conseguiu. Não é pensar o que o outro tem. Desfrute o que você já tem. Isso é teu. Isso que é importante. Se você não investir em você, ninguém mais vai. Então, coloca isso como meta, né? Essa semana que vai nascer, né? Vai começar amanhã, mas coloca. Eu tenho que investir em mim, né? E o autoinvestimento procede com conhecimento externo. Então, prepare um tempo, recurso financeiro para você se desenvolver, né? Todo dia, né? Hoje é dia de você parar e ser fugitivo, né? Fugir de si mesmo e adiar o seu propósito. Puxa, e hoje eu não posso mais fugir do meu propósito, né? Eu não quero mais adiar. Então encare a tarefa que você mais evita. O que eu evitei hoje de não fazer, né? Dá tempo ainda, agora é só 8h51, dá tempo. E lá tem um ditado, né? Quem treina, reina. Poxa, quando você coloca isso ali como se eu treino, eu vou reinar. Então, disciplina física reflete disciplina de governo. Se você vai fazer academia, é uma disciplina que você tem que governar, né? E faça pelo menos 20 minutos. A gente tem que começar de pouco, né? Para chegar muito. Então, lá em Mateus 6 diz assim: não andeis ansiosos. A ansiedade é a falta de confiança e no cuidado de Deus. Não andei ansioso, por toda vez que a preocupação, né, vier, declare, Deus já cuidou disso. Puxa, quando você diz assim, Deus já cuidou disso, né? Até dá uma erguida, né? Deus já cuidou disso, né? A gente até fica mais em pé, né? Quando começa a pensar, Deus já cuidou disso. Então, o governo começa com autogoverno. E quem governa, o primeiro, né, domina os seus hábitos. Porque a gente tem muito hábitos, né? Então, cumpra uma meta simples hoje para provar que você tem domínio pessoal, né? Todo dia é uma prática, né? Todo dia é enfrentar, fazer, resolver. E você precisa retrucar todos os dias, né? Porque prosperidade é escolher a si mesmo diariamente. Se eu escolho a mim mesmo diariamente, eu vou prosperar. Porque amanhã, no acorde, né? Convoque, né, todo dia, né, a sua missão antes de qualquer coisa. Convoque na manhã, na oração, no pensar, o que eu tenho que fazer hoje? E você vai achar bem certinho aquilo que tem que fazer. E comece, né? Deus já fez a parte dele, agora é a sua vez. Então, esperar passivamente é um atraso. Puxa, quando a gente diz assim, esperar é um atraso, então escreva. Qual a lição imediata que você precisa desempenhar hoje? O que eu preciso fazer hoje que eu ainda não fiz, né? E você vai atrair aquilo que você se tornar. Então, o futuro, ele chega pelo que você pratica hoje. Então, quando você puxa, tudo que eu vou praticar hoje, meu futuro vai ficar melhor. Eu não vou ter ansiedade, né? Eu vou conseguir fazer o melhor. Então, tudo é um caminho para a gente seguir lá. E às vezes a gente fica parado, né? Ou vendo outra coisa que não interessa. Então, mude a mente, né? E pergunta o que eu vou atrair hoje, né? Aquilo que a gente atrai, a gente se torna. Então, o futuro chega hoje se você praticar hoje. Não é amanhã, é hoje que tem que praticar. Torne-se agora a versão daquilo que você quer atrair. Pratique. Eu quero chegar lá, eu quero fazer isso, né? Quero conseguir algo novo para a minha vida. Então, tu tem que começar a querer com gratidão, né? Até quando você vai fugir do seu propósito? Quando as pessoas, a gente escuta isso, a gente até fica parado. Até quando eu vou fugir do meu propósito, né?
Se eu tenho uma missão, não posso fugir. Eu tenho uma essência, não posso fugir do meu propósito. E dê um passo, né, a rumo do que você veio para fazer. Então, busque isso como um mérito seu, essa essência é sua. E quando eu escrevi o livro Amor de Família, que eu contei a história dos meus 11 irmãos, eu fiquei escrevendo cada um, eu escrevi uma página inteira, 2 páginas, 3 páginas, e de repente eu vi a essência de cada um. De tanto escrever e ver, eu via a qualidade de cada um tinha naquela história que eu estava contando. O Maurinho tinha uma essência de transmitir, parecia que tinha vontade de chegar perto dele. Então, cada um tem uma essência. Então, cada um tem uma vida que merece e os resultados que deseja. Então, se você fazer aquilo que é o seu propósito, você vai ter seu resultado que deseja, né? Porque toda colheita, né, ela corresponde ao plantio que você planta. Hoje eu vou plantar. É tão bom, né, quando a gente planta em agosto, chega lá meses depois já está colhendo, né? Então, a colheita corresponde ao teu plantio. Não as desculpas, não vou fazer amanhã, hoje não dá, né? Não as desculpas. Então, assuma 100% daquela responsabilidade pelo que colhe hoje, né? Então, tudo é um caminho, né? Às vezes a gente quer encurtar, mas não dá. Ou tu aprende, vai fazendo ele, às vezes vai treinando, né? Vai chegando mais perto. Então, isso vem de você, essa essência vem de você. Quando você descobrir a sua essência, que essa essência você pode ajudar mais pessoas, sua vida vai se tornar leve, porque quando você faz algo que não é só dinheiro, é um propósito, e aquilo vai ajudar mais gente, aquilo vem transbordando, né? Hoje eu estava lendo ali, eu vi, não é para ti, só para ti que tu está fazendo para o mundo está precisando, né? As pessoas estão precisando de achar o seu propósito, a sua essência, para a vida deles ficar mais fácil. Quando a gente conecta nisso, a gente sabe que nós temos um propósito, né, de falar, de ver, de estudar e fazer a diferença para cada um ser humano, né? Então, a diferença sempre está na energia e nas decisões que você coloca. Eu vou colocar energia nisso aqui, eu vou, né? Porque todos nós temos 24 horas, né? O diferencial é como usa, né? Então, defina uma decisão que vai mudar o seu dia agora. O que eu vou mudar nesse dia? O que eu vou fazer? Tudo é uma gota, né? A gente, às vezes, eu estava lendo ali, uma gota que você faz. Você já ajuda a humanidade. Não é é uma gota. Então, quanto mais dor você suporta, né? Maior a sua persistência. E a gente sabe, né? Que cada momento a gente sofreu por algo que quis fazer, perdeu, mas o que você aprendeu? Isso que faz a diferença, a persistência naquilo que você quer. E a resistência, ela nasce de uma dor que você enfrentou. Qual é a dor que você enfrentou na sua vida, né? Então, esse é o momento, assim, domingo à noite, né? Relembrar qual foi o meu sofrimento, né? Que tornou mais forte. E agradeça por ele, né? A gente nunca perde, a gente sempre ganha com aquilo que a gente faz, porque a gente aprende. Então, lá em Tiago 1 diz assim, bem-aventurados o que passam por aprovações. E a prova gera fé e a permanência, né? Em vez de reclamar, pergunte, né? O que a prova está gerando em mim? O que isso aí vai gerar em mim? Então, quando você faz a pergunta para você mesmo, né? Às vezes, na hora não vem a decisão, mas parece que logo o caminho segue para aquilo, né? Então, não é vida que te deve, nunca é a vida que te deve. É você que deve cuidar dela. Então, se você cuida da vida, você vai chegar naquilo que você quer, nos momentos que você quer, né? Então, o presente é a dávida, né? Ser preservada.
Então, cuide de si mesmo, né? Que você cuide de você como prioridade absoluta. Porque se você cuidar de si mesmo, você vai ter tempo, né? Para ver o que está certo, o que está errado, ou o que eu estou fazendo, né? O que eu vim para fazer. Eu gosto muito, né, de colocar foco no meu reino, né? Porque o alvo é Cristo. Quando você fala, né, e faz, as coisas vão tornando mais leve para você e o caminho fica mais fácil, né? Então, tudo na vida, né, é um chegar, um querer, né? Mas às vezes eu tenho foco, né? Eu preciso ir daqui a São Paulo, mas eu não posso parando em toda a cidade, não vou chegar lá. Então, você tem um propósito, comece hoje, faça. Você também tem que colocar foco, né, naquilo, né? Porque se você não colocar foco, é que nem uma foto mal tirada, né? Você não colocou foco nela. Quando você coloca foco naquela foto, ela fica perfeita, né? Não tirar. Agora você faz ela mais ou menos, não fica bom. Então, coloca foco naquilo que você quer para a sua vida, aquilo que você deseja e que almeja chegar, né? Isso faz parte, né, de você, né? Você tem a essência, você tem um propósito, você tem aquilo que quer, não é o outro. O outro tem a sua vida, né? E não perca tempo pensando que o outro falou, o outro não sei o quê. Não tem isso. A verdade é que a gente tem que saber o que quer. E a decisão, né, de tomar na hora certa. E eu acho muito bonito, né? Que a minha amiga chegou hoje, o que é o meu propósito? Eu disse, propósito, o que tu gosta de fazer, que não é trabalho, que é fácil e que tu tem vontade de fazer sempre. Ela disse, puxa, isso aqui, então isso aqui é meu propósito. Eu disse, conecta nisso aí que tu vai descobrir o teu verdadeiro propósito. E ela saiu mais contente do mundo. Então a vida é isso, a vida é um aprender, um querer fazer, né? E como estava ali, né? Mas tem que cuidar do teu CPF, né? O teu CPF tem que ser forte, né? Tem que ser saudável, né? Tem que dormir na hora certa, comer, fazer academia. Então, ele tem que seguir um percurso que é o teu CPF. Porque se seu CPF está forte, o seu CNPJ também vai ficar. Então, tudo é um caminho, né, para chegar lá. Então, vamos ser felizes e terminar nossa live hoje e dizer, puxa, hoje é domingo, né? Eu gosto muito do domingo ou da segunda, porque eu digo assim, puxa, o que eu consegui fazer tudo semana passada? E eu agradeço por tudo que eu faço, que eu fiz, né, essa semana. Então, você já começa a semana com um grande projeto, né, porque você conseguiu fazer muitas coisas na outra semana. Então, hoje é um dia de pensar, puxa, essa semana eu consegui isso, essa semana eu consegui, fui viajar, fui passear, cuidei daquilo, né? Então, tudo que você colocar lá que você fez, comemore. Hoje é sábado e é domingo e segunda, comemore o que fez na semana anterior. Daí você vai ver que você tem mais chance da outra semana fazer mais coisas boas para a sua vida. Então, vou terminar nossa live, né? E vamos falar 4 coisas, né? Que é bem simples, que diz assim, perdoe meus pecados, iluminai o meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão no nosso lado. Valeu? Só alegria. 4, 3, 2, 1. Aí eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora Ilha Krieger, e eu tenho um canal no YouTube, né, se vocês querem dar uma olhada lá, e os meus livros estão no Amazon. E eu tenho livros físicos, né, se tiver interesse. Todos os meus livros têm um método, todos os meus livros têm um conhecimento único. É que eu vivi, passei, né? E tenho uma experiência, né? Uma modelagem, assim, uma aprendizagem que vai fazer diferença na sua vida. Então, vamos ser felizes, né?